Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, o Senhor Ele tem falado muito com a igreja para sair do meio, para desacampar jumentos. E às vezes não fica claro na nossa mente o porquê que o Senhor requer tanto uma separação de um povo. E nessa palavra o Senhor Ele falou muito comigo. E eu creio que vai falar muito com a igreja, porque hoje nós vamos entender o porquê que o Senhor quer um povo separado de todos os outros povos. A palavra dessa noite se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, o verso 27, diz assim: Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a misericórdia de Deus alcançando nações, alcançando povos, alcançando famílias. E quando nós olhamos para o pecado do homem, para as suas rebeliões, para as suas idolatrias, para as suas abominações a Deus, nós vemos a mão do Senhor conservando um pequeno povo. Povo esse que o Senhor chama de remanescentes. Povo esses que são livres do juízo de Deus. Mas o que significa a palavra remanescente? A palavra remanescente, ela significa resto, ou o que sobrou de algo que se perdeu. Mas por que é que sempre sobra um remanescente de tudo que se perde? Qual é a finalidade de se ter um remanescente? A finalidade do remanescente é dar origem novamente, ou preservar uma linhagem. Por exemplo, Noé e a sua família, quando escapou do primeiro juízo da terra, Deus acabou com todo mundo, mas ficou um remanescente, 8 pessoas dentro da arca. Outro exemplo, Abraão e a sua família: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus salvou Abraão e a sua família da idolatria de um povo. Ló e a sua família foram salvos do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. Do povo que saiu do Egito, somente Josué e Calebe é que foram salvos de perecer no deserto. O resto do povo morreu no deserto. E o que é que tem em comum entre essas pessoas? A obediência à palavra de Deus. Isso falando de famílias. Quando nós olhamos para povos, o Senhor nos mostra Elias, quando se sentiu sozinho e fugiu, depois que Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. Morreu todo mundo, porque o povo de Israel se corrompeu. E Elias se viu só, mas o Senhor disse: eu guardei para mim 7.000 que não se prostraram a outros deuses, não se prostraram a Baal, não se contaminaram com aquela idolatria. Das pessoas que saíram do cativeiro assírico, o Senhor, Ele conservou um pequeno povo que Ele fez com que escapasse da escravidão que Senaqueribe colocou sobre o povo. Do cativeiro babilônico, o Senhor também separou um remanescente que escapou das mãos de Nabucodonosor. Hoje nós vivemos tempos
babilônicos. E quando nós olhamos lá para fora, para os templos, para os lugares que se dizem casa de Deus, nós vemos muitos lugares corrompidos, desvirtuados, comercializados. E aí nós perguntamos: existe algum remanescente fiel? E quando nós olhamos para nós, a pergunta que nós temos que fazer é: nós somos um remanescente fiel? Em outras palavras, se o remanescente é que será salvo, a pergunta que nós temos que fazer é: nós alcançaremos a salvação? Lá em Romanos 11, o Senhor deixou uma promessa de que um remanescente, ele seria salvo e preservado pela graça do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para os remanescentes, a primeira coisa que nós temos que observar nesse texto é que ele vai começar dizendo: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente desse número dos filhos de Israel, como a areia do mar, é que será salvo. E a primeira coisa que nós temos que olhar nesse texto é: quem são os filhos de Israel? Todo mundo sabe que Israel foi o povo escolhido por Deus. Quando Deus tirou Abraão do meio da parentela, do meio da sua terra, Deus fez uma promessa a Abraão, que está lá em Gênesis no capítulo 22. Deus pede Isaque para Abraão como sacrifício, e Abraão oferta, mas no momento do sacrifício Deus proveu o cordeiro, e Deus fala para Abraão: como tu não negastes o teu único filho, eu vou fazer de ti uma grande nação, e a sua descendência será como as estrelas do céu, e a palavra vai dizer, como a areia que está na praia do mar. E aqui a gente abre um parênteses, porque a promessa de Deus é que os filhos, a descendência de Abraão, seja como a areia da praia. E o texto que nós lemos fala que os filhos de Israel são como a areia do mar. E existe diferença entre essas duas areias. A areia do mar, a gente vai encontrar ela onde? No fundo do mar. A areia da praia não. A areia da praia está fora do mar, está lá na superfície. E quando nós olhamos para o mar, Apocalipse 13, versículo 1 vai dizer assim, João escrevendo: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então nós entendemos que no mar habita o espírito da besta. Que espírito é esse? É aquele que veio para enganar os homens. E por que é que a Bíblia trata que os filhos de Israel são como a areia do mar? Se a areia do mar está lá no fundo do mar, o que é que tem sobre ela? Mar, água. Ou seja, todas as vezes que os filhos de Israel se comportam como areias do mar, eles tiram a cobertura de Deus para colocar sobre eles o espírito da besta. Todas as vezes que nós nos relacionamos com a iniquidade, que nós distorcemos a palavra do Senhor, que nós tratamos a verdade de Deus como mentira, quando nós não aceitamos a verdade de Deus como verdade para as nossas vidas, o que tem sobre nós como cobertura espiritual em nossas vidas é o espírito da besta, é o diabo, não é o espírito de Deus.
E quando nós olhamos para a Bíblia, quantas vezes nós vemos o povo de Deus caindo em escravidão por causa de desobediência, porque seguiam outros ídolos, porque não fazia aquilo que Deus instruía a fazer. E nas nossas vidas não é diferente. Quantas vezes nós deixamos de dar ouvidos para a voz do Senhor, para dar ouvido para o que o outro está falando, para um falso profeta? Quantas vezes nós deixamos de caminhar pela voz de Deus para caminhar pela voz de homens? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus lá em Apocalipse 13, o verso 13, também vai dizer que a besta faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à vista dos homens. Quantas pessoas a gente não vê hoje que não vêm para as igrejas buscar salvação, vêm para as igrejas atrás do quê? De sinais e maravilhas, vêm para buscar revelação, vêm para buscar prosperidade, vêm para buscar qualquer outra coisa, menos aquilo que mais importa, que é a sua salvação. E nisso a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acha que o diabo está lá fora. Mas se nós pararmos para analisar aquilo que diz as Escrituras e aquilo que está sendo feito dentro dos templos, o diabo ele está dentro das igrejas. E muita gente está indo a passos largos para o inferno porque não conhece as Escrituras, porque não obedece os mandamentos. E dentro das igrejas existem pessoas que estão marcando e pessoas que estão se deixando ser marcadas pela besta. Todo mundo acha que a marca da besta vai vir com uma implantação de um chip na mão. Um dos exemplos que a Bíblia coloca é o comércio. A palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 13, o verso 16 e o 17. Olha o que o espírito da besta faz. Diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Comércio dentro de igrejas. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou no templo e ele viu aquelas pessoas vendendo animais lá dentro, e muitos diziam até que era para sacrificar por causa do pecado, ele vira todas as mesas e ele fala assim: vocês transformaram a casa de oração num covil de ladrões. Quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Transformaram a casa de Deus na casa do diabo. Satanás, ele foi expulso do céu por fazer comércio. Ezequiel 28, verso 16 vai dizer: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Se Deus foi capaz de expulsar um querubim ungido, juntamente com uma terça parte dos anjos do céu, porque compactuaram com aquela ideia que ele estabeleceu lá no céu, como Deus olha para as suas casas de orações, que são transformadas em covios de ladrões. Quando Deus mandou Saul exterminar os amalequitas e não deixar nada, nem animais, nem pessoas vivos, Saul guardou o melhor dos bois e das ovelhas para sacrificar. A intenção era boa, igual aqueles comerciantes na porta do templo, estavam vendendo animais
para as pessoas que vierem naquele lugar fazer a expiação do pecado sacrificarem a Deus. A intenção era boa, mas o meio era errado. Deus rejeita Saul porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Deus tem nos rejeitado. Os filhos de Israel, quando fazem esse tipo de prática, eles deixam a posição de areia da praia e passam para a posição de areia do mar. Eles saem de debaixo da cobertura do sol, que é o sol da justiça, o Senhor, para estarem debaixo de uma cobertura do espírito da besta, onde é só trevas, porque no fundo do mar não existe luz. E o comércio aqui, ele não significa somente em termos financeiros. Quantas vezes nós barganhamos com o Senhor? Senhor, eu te dou isso se o Senhor me der aquilo. No céu não tinha dinheiro, mas o diabo comercializou. Quantas vezes nós queremos trocar? Senhor, eu ofereço isso a ti, se o Senhor fizer isso para mim. Comércio. Estamos nos tornando areias do mar. Só que nós temos que louvar ao Senhor, porque o Senhor, ele vai dizer que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, ele vai separar um remanescente que será salvo. E para nós alcançarmos a nossa salvação, nós temos que nos comportar como um remanescente. E quem são eles? Os remanescentes, eles são os sobreviventes aos ataques malignos. Os remanescentes são aqueles que, independente das situações e das adversidades, eles se mostram fiéis ao Senhor e à sua palavra. E quando nós olhamos em fidelidade a Deus e fidelidade à palavra de Deus, nós vemos que é a minoria. Porque todas as vezes que nós nos posicionamos em conformidade com a palavra de Deus, nós temos que nos indispor com 90% das pessoas que estão ao nosso redor. Amós capítulo 5 verso 3 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 se conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. De 1000, 100 vão ser remanescentes. De 100, 10 vão ser remanescentes. É a minoria. Mas quando nós olhamos essa proporção, a palavra não quer dizer que necessariamente é nessa proporção. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aqui nós observamos o quê? Que 10% do povo será separado. E quando nós olhamos para 10%, nós lembramos da premissa. Então os remanescentes são aqueles que colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Os remanescentes são aqueles que vão tratar Deus como premissa em todas as áreas da sua vida. São aqueles que vai manter a vara no ponto mais alto, a palavra de Deus acima de todas as coisas, e vão colocar Cristo como sendo a pedra angular das suas vidas. E a pergunta aqui é: nós realmente temos colocado o Senhor em primeiro nas nossas vidas? Porque quem é remanescente, ele ama a palavra de Deus. Quem é remanescente, ele preza pela sã doutrina, porque ele sabe que é a palavra de Deus que vai fazer ele enxergar o que existe por trás
das falsas doutrinas, dos falsos cristãos, dos falsos profetas. É a palavra de Deus que vai orientar o caminho que nós devemos andar. Como diz lá em Josué, medita na lei dia e noite. Não aparte da tua boca esse livro da lei. Medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. E então eu farei prosperar os teus caminhos. O Salmo 119, do verso 1 ao 6 vai dizer: bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o que busca com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Quem é remanescente anda conforme as Escrituras e não segundo o conselho dos homens. O que eu estou falando para vocês aqui, vocês têm que olhar se está nas Escrituras, porque se o que eu estiver falando não estiver escrito, sai da minha frente, sai fora de mim, porque eu estou lançando sobre vocês iniquidade, eu estou transformando a areia da praia em areia do mar. Por isso nós temos que ter o cuidado de conhecer a lei do Senhor, de meditar na palavra do Senhor, porque quando um falso profeta vier lançar palavras que arranquem de nós a cobertura do Espírito de Deus, para colocar sobre nós o diabo como cobertura, nós temos o conhecimento de sair do meio, de sair de perto, de dispersar, fugir para os montes. Remanescente guarda e pratica tudo aquilo que Deus ordenou, tudo aquilo que Deus deixou escrito. Quem é remanescente não se confunde, não se perde no caminho, porque ele conhece a palavra, ele está atento aos mandamentos de Deus. Só que fazer isso não é fácil, porque quando a gente começa a se comportar como um remanescente que será salvo, nós começamos a sofrer perseguições. E a palavra vai dizer lá em Apocalipse 12:17: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que testemunho é esse que os remanescentes têm que ter, têm que guardar? Devemos ter. João 5:39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos alcançar salvação, nós temos que ter o cuidado de guardar as Escrituras e de testificar, de dar o testemunho de Jesus Cristo, fazendo aquilo que ali está escrito. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele não tentou Jesus em qualquer coisa, ele tentou Jesus na palavra. Conosco não vai ser diferente. Se a gente não conhecer a palavra do Senhor, o testemunho de Jesus, nós vamos deixar a iniquidade entrar na nossa vida, nós vamos nos colocar na posição de uma prostituta, porque distorcemos a verdade do Senhor. E para prostituta nós já aprendemos que o que resta é uma cova profunda. Perdemos a salvação. Quem é remanescente é odiado, é perseguido,
porque todas as vezes que nós obedecemos os mandamentos de Deus, essa obediência vai denunciar a corrupção daqueles que são falsos cristãos. A palavra vai dizer que o mandamento de Deus é lâmpada e a lei de Deus é luz. Então, uma vez que nós obedecemos o mandamento e a lei, a nossa luz vai acender, a luz do Evangelho de Cristo vai resplandecer entre os homens, e a luz de Cristo resplandecendo vai começar a revelar as más obras daqueles que se dizem cristãos, que se dizem profetas, daqueles que estão sendo usados por Satanás para enganar os povos. E isso vai gerar para nós a perseguição. Quem é remanescente, independente de tudo isso, ele vai sustentar e manter a palavra de Deus no ponto mais alto. Independente se vão achar ruim ou se não, se vão fazer cara feia ou se não. Um exemplo disso, Daniel na cova dos leões. Quando foi estabelecido o decreto de que não era para se orar, ele não deixou de prestar o culto dele a Deus. Ele colocou a palavra do Senhor acima da sua vida, acima de todas as coisas. Foi para a cova. Só que quando ele foi para a cova, Deus fechou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram o Senhor acima de todas as coisas, porque eles não se encurvaram à estátua que Nabucodonosor levantou como ídolo. Foram para a fornalha. Veio a perseguição. Só que lá na fornalha tinha o quarto homem. Nós vamos padecer perseguições? Vamos. Nós vamos sofrer tentações? Vamos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que junto com as tentações, o Senhor ele vai mandar o escape. Se nós colocarmos a palavra do Senhor acima de todas as coisas e formos fiéis, obedecendo o que diz as Escrituras, pode soprar o vento que for, ele vai mandar o escape, ele vai dar ordem para o vento acalmar, ele vai fazer andar sobre as águas. Se não andar por cima das águas, ele abre o mar para o povo passar, mas ele faz com aqueles que são fiéis com eles. Jeremias 31, verso 33 vai dizer assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa aliança vai vir depois daqueles dias. Que dias são esses? Se nós lermos os versículos anteriores, vai falar que é quando Deus trazer da terra do norte o seu povo. Ou seja, quem veio do norte é o reino babilônico. Deus, ele só nos reconhece como sendo seu povo quando nós saímos do meio babilônico, quando nós deixamos de nos misturar com a iniquidade, quando nós entendemos que a palavra dele, e somente a palavra dele, é que deve reger as nossas vidas. Sofonias capítulo 3, verso 13 vai dizer que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Nós queremos ser um povo remanescente que será salvo. Então nós temos que começar a analisar a nós mesmos, analisar a nossa volta, analisar o contexto em que nós estamos inseridos, para ver se aquilo que nós estamos envolvidos realmente vem do Senhor, ou são sinais e maravilhas mandados pelo maligno para nos enganar e nos levar para o inferno. E se por acaso
nós observarmos que o contexto onde nós estamos inseridos, ou aquilo que nós estamos fazendo, não são fiéis ao testemunho de Cristo, saiamos do meio disso tudo. Por quê? Apocalipse, capítulo 18, verso 3 ao 5, vai dizer assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Aqui ele está falando da Babilônia. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas práticas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. O tempo todo o Senhor está falando: sai do meio, não se prende num jugo desigual, tira o jumento do lado. Muita gente vai falar: eu estou lá, mas eu não participo de tal atividade, de tal coisa. Mas todo mundo já ouviu aquele ditado que quem cala, consente. Você está lá no meio, você está aceitando aquela autoridade espiritual na sua vida. Se não tem Espírito de Deus no meio, porque estão fazendo obras que vai contra aquilo que a palavra de Deus ensina, sai do meio. Porque senão o que vem sobre as nossas vidas não é o Espírito de Deus. Nós nos relacionamos com o espírito da besta, e com isso nós perdemos a nossa salvação. Por que que Deus fica: sai do meio, sai do meio, sai do meio? Lá em Isaías 11, verso 11, Deus vai falar que Ele vai levantar um estandarte e Ele vai ajuntar o seu povo novamente. Josué 23, do 11 ao 13, vai dizer: portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e vós a ela entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Nós não estamos vivendo um tempo diferente do tempo de Josué. Quando Josué foi tomar posse da terra prometida, o Senhor falou: tira todo o povo que está na terra, porque eu não quero que o meu povo se misture com eles. Mas se vocês se misturarem, saiba que eu não vou fazer eles se afugentarem de vós, mas eles serão para vocês o quê? Laço, rede, açoite, espinhos nos olhos, e fará com que perca o quê? A terra prometida. Nós temos uma terra prometida, nós estamos caminhando para ela. E nessa caminhada nós vamos nos deparar com muitos povos. E se nós fizermos aliança com aqueles que não seguem aquilo que as Escrituras diz, nós colocarmos um infiel ao nosso lado, o Senhor, Ele deixa de nos ter por filhos. E com isso nós perdemos a terra que o Senhor nos prometeu. Deus está chamando, separando os seus remanescentes, porque Ele diz lá em Oséias que Israel está contaminado. Então nós temos que olhar o contexto em que nós estamos inseridos,
Porque ainda que se dizem povo de Deus, estão contaminados. Então, irmãos, analisemos aquilo que diz as Escrituras. Analisemos o nosso modo de viver. Analisemos o contexto em que nós temos inserido. Analisemos a forma como nós temos servido a Deus. Se realmente estamos dando ouvidos à palavra do Senhor. Porque pode acontecer de não haver mais tempo para um conserto. E aí nós perderemos a nossa salvação. E a única palavra que se cumprirá na nossa vida, se isso acontecer, é aquela que está em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, levemos a sério a palavra do Senhor e busquemos nos pormenores a nossa salvação, para que a gente não seja como filhos de Israel na areia do mar, como a areia do mar, mas que nós sejamos como o remanescente, que é o que será salvo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Presta atenção em algo. Qual que é a diferença quando você olha para a areia que está no fundo do mar e para a areia que está na praia? É tudo igual. Visualmente você olha igual. É igual o joio com o trigo. Você bate o olho, você fala, é tudo igual. Mas uma está debaixo da cobertura do diabo, porque lá no fundo do mar quem que está? O espírito da besta. E a outra está debaixo da cobertura do sol. E lembra que nós aprendemos no Salmo que o sol, ele é o quê? Ele é Deus. No Salmo falava, é uma simbologia de Deus. Mas quando o sol se torna em trevas, ou seja, quando o dia vira noite, irmãos, o que acontece com as águas do mar? Elas ganham volume, a maré faz o quê? Sobe, tende a tender a fazer o quê? A invadir a areia da praia. Pode olhar, é isso aí. Você pode ter certeza absoluta que quem está debaixo de uma autoridade maligna, ele está vivendo um tempo de noite na vida dele, e não tempo do dia, porque o mar vem e invade a areia. A areia do mar são todos os chamados, mas da praia do mar são os escolhidos, são os remanescentes. Lembra dos tempos de Gideão? 30 mil. E Deus foi passando a peneira, ficou quantos? 300, aos remanescentes. Se você pegar em Atos dos Apóstolos, quando desceu o Pentecostes, começaram no monte, mas que perseveraram em oração, sudecaia, ridecou, manai, decantes, até o final, foi uma minoria, e receberam o quê? O batismo com o Espírito Santo, os remanescentes. Ei, quem vai salvar, vão ser salvos, são os remanescentes. É os 10%. O que é os 10%? Você lembra do quê? Do dízimo. Mas Deus não está falando de dizimar apenas. Dizimar é uma conduta. Mas quando você estuda o dízimo é a premissa. Se eu não der a premissa, irmãos, eu não dizimei. Eu dei qualquer coisa, menos o dízimo. Você quer ver uma coisa? Agora vocês vão se assustar. Senta na cadeira aí. 10 minutinhos eu termino e dou a benção apostólica, irmãos. Mateus 24, versículo 24. Olha o que diz. Isso é no fim dos tempos. O Senhor diz isso daí, ó. Porque surgirão falsos cristos. E Cristo foi quem? Filho de
Então tem várias pessoas dizendo que são filhos de Deus, e Deus está dizendo, é falso, toma cuidado, porque vão surgir. E falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria quem? Os escolhidos. Vamos estudar isso aqui agora, os sinais e prodígios. Cuidado quando você vê um sinal e prodígio, porque quando Deus permite um sinal e um prodígio, Ele está nos provando. Você fala, olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículo de número 1 ao 5, diz assim, ó: quando o profeta ou sonhador de sonhos, aprende algo, profeta aqui todo mundo é. Ô louco, pastor, a palavra tem poder, a palavra que você determinar, ela tem poder. Existe uma diferença entre ser verdadeiro ou falso. Então quando eu olho aqui, eu estou vendo um monte de profeta, mas eu quero ver quem é verdadeiro e quem é falso. Quando eu olho aqui, irmãos, eu estou vendo um monte de cristãos, não tem falsos cristos, mas eu quero ver quem é verdadeiro e quem é falso. Os remanescentes são todos o que? Verdadeiros. Os que não são remanescentes são todos que são falsos. Continua, olha lá então. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e fizer o quê? E te der um sinal ou prodígio, ao sinal e prodígio, de que tiver falado dizendo, olha o que ele fez, se ele te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, então seja, foi dito e aconteceu, aí ele diz, de que tiver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceram e serviram, ele diz assim, ó: não ouvirá as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos o quê? Prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a vossa alma. Então presta atenção, se ele der uma palavra, a palavra acontecer, aí ele fala, agora você vem e me segue. Se a hora que a gente seguir e nos levar para uma conduta idolátrica, para adorar outros deuses, o que o Senhor está falando? Você não ouve esse profeta. E por que ele permite vir os sinais e prodígios? Para nos provar, para saber se nós amamos a palavra dele do que? Com todo o nosso coração e com toda a nossa força, a nossa alma, o nosso entendimento. Continuando o texto, olha o que ele diz: após o Senhor vosso Deus, olha o que ele diz, após o Senhor. Quando é que eu ando após o Senhor? É passando na frente dele? Não, é andando atrás. E lembra que nós aprendemos que atrás deles estão o que? As brasas. Lembra das brasas? Só que se eu passar na frente dele, o que vem são o que? As pestes. E lembra o que nós lemos ali em Apocalipse? O Senhor fala, sai do meio deles, para que não incorram as suas pragas. Por quê? Porque a iniquidade, ou seja, passaram na minha frente, e agora vai vir praga sobre praga. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Porquanto após o Senhor vosso Deus andarei, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aí ele diz, e aquele profeta ou sonhador de sonhos fará o que, irmãos? Morrerá. Então se ele deu uma palavra, aconteceu. Só que depois ele fala, me segue, nos leva para a idolatria, nos leva para adorar outros deuses. O Senhor diz, ele está morto, tá? E quem seguir ele vai acontecer o quê? Lembra da prostituta? Ela é como uma cova profunda. E quem que vai para dentro da cova? É quem está vivo ou está morto? Então continua. Pois falou que rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Como é que eu me rebelo? Quando eu distorço a verdade de Deus. Continua. Que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andar neles. Assim tirarás o que? O mal do meio de... Presta atenção, como é que eu tiro o mal do meu meio? Eu chego na pessoa e falo, isso aí que você está fazendo não está certo, está fora da palavra. Ela pode falar para ti, não, eu vou mudar. Ou ela pode falar para ti, não, vou continuar fazendo desse jeito, se quiser sim. Se ela disser isso, o que eu tenho que fazer? Pegar minhas coisas e ir? Não tem jeito.
Eu tenho livre-arbítrio, eu não sou obrigado a mudar ninguém, mas também não sou obrigado a viver naquele meio. Você quer ver exemplos dessa natureza? Vamos pegar alguns exemplos. Água que a gente bebe. Como culto a Deus, ela serve para um propósito apenas: batizar, se lavar. E por que bebem? Está de acordo com a palavra? Por que bebem como culto a Deus se ela foi feita para batizar? Porque quando eu batizo, eu tenho que matar a velha. Mas e quando eu bebo, eu mato o quê? Mato nada, eu continuo sendo a mesma pessoa, não muda, não transforma. E evangelho que não transforma, evangelho que não converte, irmãos, não é evangelho. Olha lá no tabernáculo, a água servia para fazer o quê? Para o sacerdote lavar as mãos e lavar. Como culto a Deus, a água foi feito culto a Deus. Não é para beber, é para se lavar, mas estão bebendo. E chovendo o que, irmãos? Sinais e prodígios. Te digo, quem está fazendo isso? É profeta de Deus? Como culto a Deus, você sabe o que nós temos que ingerir, beber e comer? O suco de uva, que é o vinho novo, e o pão, que é o corpo de... Só que para eu tocar no suco de uva e tocar no corpo, a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria o quê? Condenação. Olha a diferença. Exige do homem mudança do que também? De comportamento. Exigem do homem conversão. Ei, a água é uma ferramenta de Deus. Só que se eu catar uma chave de fenda para pregar, ela não vai ter efeito. Estão usando as ferramentas da maneira errada e chovendo sinais e Deus provando tudo. Quer ver? Olha o que diz esse texto que está em Levíticos, irmãos. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Por que nós, na hora de pegar o suco de uva, nós pegamos o suco que é o mosto, aquele que não é fermentado, que não tem álcool? E o pão, a gente usa qual pão? O pão ázimos. Por quê? Porque como culto a Deus está escrito na lei dele. E olha o que está escrito aqui, ó. E não pode ter o quê? Mel. Irmãos, tem lugar aí que está dando mel. Bebe o mel aí, ó, que você vai ser curado. E chovendo sinais e a lei está aqui, ó, está escrito. E a lei é a luz, tá? E chovendo sinais. E Deus provando e tudo indo. E aquele profeta está morto. E está arrastando todo mundo para a sepultura junto com ele. Quer ver exemplos? Quando vão lá e fazem campanha para Aparecida. Vai lá em Aparecida, tem uma sala lá, lembra da câmara da morte que nós aprendemos da prostituta? Tem uma câmara lá, cheia de fotografias e do que? E de sinais, e tem uma lei que diz que a gente não deve fazer o que? Imagem de escultura. E chovendo sinal para todo lado, e todo mundo seguindo, câmara da morte. É Deus provando o homem, e o homem sendo o que? Reprovado, porque prova que não é Deus sobre todas as coisas, que é o sinal, mas não que é a palavra de Deus. Idolatria. Você pega o óleo, irmãos, o óleo. A Bíblia diz que o óleo foi feito, tudo ferramenta de Deus. Falou, tem alguém enfermo? Unja com óleo. Não, estão dando de beber. Não, bebe do óleo, irmão, que você vai ser curado. E chovendo sinal para tudo. E está lá, sinais e prodígios que nós estamos lendo. Rosa, come a pétala de rosa. Taca a rosa na pessoa endemoniada, o demônio sai não, ele se esconde. Porque a única coisa que liberta uma pessoa de demônios é: conhecereis a verdade, e a verdade liberta. E o demônio cai, sai de lá, e todo mundo acreditando e olhando para o sinal e prodígio. Falso profeta. Por que falso? Porque está dando orientação que não está nas escrituras sagradas. Olha que tremendo isso. Olha o que diz em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas o que? Extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então presta atenção, o lenço de Paulo e o avental de Paulo, quando chegava nas pessoas, eles eram o quê? Curados.
Por que Deus permitia que fosse curado? Primeiro, todo mundo que seguisse o apóstolo Paulo, ele era um verdadeiro profeta. Segundo, porque o lenço, um lenço, irmãos, você pode ter certeza, o apóstolo Paulo não suava o nariz e dava para a pessoa. O lenço, ele secava o suor, com o lenço ele secava a saliva, com o lenço ele secava as lágrimas dele. Suor é a água que está fluindo de dentro dele para fora. A saliva é a água que está fluindo de dentro dele para fora. As lágrimas é a água que está fluindo de dentro dele para fora. O mistério não estava no lenço, o mistério estava naquilo que estava fluindo de dentro do apóstolo Paulo. E olha o que diz esse texto em João capítulo 7, versículo 38 a 39. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Vai sair de dentro da pessoa rios de águas vivas. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, aí nego fica fabricando um monte de lencinho e distribuindo. Só que o texto que nós lemos lá em Atos, ele diz do seu corpo. Olha lá para tu ver, Atos 19 no versículo 12. Do seu corpo, não era de qualquer um. Aqui isso não era uma produção seriada que distribui, saía de um homem, irmãos, que o que fluía de dentro dele era poder, era a palavra de Deus. Mas não era para ninguém se apegar no lencinho, era para todo mundo entender o propósito de Deus através daquilo. Porque os aventais, irmãos, é o mesmo exemplo das vestes sacerdotais. E a mulher do fluxo de sangue tocou aonde? Na orla, e ela recebeu virtude de Deus. Tem um propósito, e o propósito tem que ser o quê? Santo, concernente. E está chovendo sinal e prodígio para todo lado. Não é porque faz sinal e prodígio. Ei, você viu um sinal e prodígio em algum lugar? Você ligou a TV, o cara te mostrou lá um sinal e prodígio. Glória a Deus. Agora você para e vai examinar, porque Deus está provando e está sendo tudo reprovado. E está escrito que nos fins dos tempos isso aconteceria. O pastor falou, aconteceu. O que sai da minha boca acontecer, irmãos. Depois você vai lá nas escrituras e examina se o pastor que prega para você, ele faz tudo como está. Porque se ele não fizer, saiba que esse profeta está morto. E se ele está morto, ele está dentro de uma cova. E se ele está dentro de uma cova, ele só está te atraindo para a casa dele, que é uma sepultura, e para as recâmaras da morte. E agora, olha dentro da casa de oração e vê se tem falso profeta e falso cristão. Olha lá dentro, onde vocês estão olhando para fora, olha ali fora, para as congregações aí fora, e faz o exame e fala para mim, irmãos, o que é que nós estamos convivendo no tempo presente. Por isso Jesus disse que se ele não abreviasse os dias, ninguém seria. Por que ninguém? Porque só vai ser salvo, sabe quem? Os remanê, areia da praia tem um monte que diz eu sirvo a Deus. Mas a areia do mar, desculpa, tem um monte. Mas da praia são muito poucos. Cara, essa palavra vai para tua casa e olha se quem está aqui no altar é um falso profeta ou não. Se for, quantas vezes a gente falou, pega as tuas coisas e vai embora. Não fica não. E olha para dentro e vê se tu está sendo um falso cristão ou não. Porque se tu estiver sendo, o conselho é: sai de lá do mar e vem para a luz do sol, vem para a praia. Essa é a posição que a gente tem que estar. Uma vez a gente compartilhou um testemunho de uma mulher que Deus arrebatou em espírito, e ela entrava em igreja em igreja, e o Jesus chorava naquele testemunho. Ele falava: essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui eu nunca tive lá dentro, essa aqui, olha as vestes dela como estão, olha as mãos da liderança como é que está. E ele dizia assim, aí a mulher olhava para Jesus e falava: mas Senhor, você está chorando mais do que nós, que eu. Ele olhou para ela assim: o pior de tudo é que todos eles acham que estão salvos. O Senhor não brinca com a sua palavra.
Ele não brinca para trazer bênçãos, irmãos, e também não brinca para trazer as maldições. Alguns lugares dizem, Deus não prova. Vocês acabaram de ler, ele prova. O que ele fez com Abraão? Provou Abraão, ele prova. E o maior sinal de que prova são sinais e prodígios. E aqui eu concluo. Quando eu meditei nesse texto aqui, eu vi um testemunho de uma mulher. E o testemunho daquela mulher estava com uma enfermidade, Deus. Enfim, a gente não está aqui para dizer se a pessoa foi salva ou não, porque a Bíblia recomenda a gente não avaliar isso. Isso aí pertence a quem? A Deus. Mas que ela já desceu à sepultura, ela já faleceu. E nesse testemunho dela, ela disse que ela estava enferma numa cama e de repente ela foi curada. Quando ela foi curada, ela orou. Quando ela orou, ela viu uma luz muito forte no quarto dela. Só que antigamente, ela servia espíritos imundos, trabalhava em centros de macumba. Quando ela viu aquela luz, ela não sentiu a presença de Deus. Porque a presença de Deus é inquestionável, irmãos. Quando ela viu aquela forte luz no quarto dela, ela bateu o olho, ela virou e falou assim, para aquela luz que ela viu. Ela falou, eu te conheço, diabo, porque eu já te servi muitas vezes. Você falou, louco, mas numa luz, a Bíblia diz que o diabo entrou lá no reino dos céus, vestido como anjo de luz. Por isso que quando eu ouvi aquele testemunho, eu fui olhar tudo na palavra para ver se tinha fundamento. Falou, eu te conheço, diabo, eu te conheço. Aí ele virou e falou assim para ele, falou assim, devolve a minha doença, porque eu não vou te seguir. Na hora a doença voltou para a mulher. Aí você fala, por quê? Porque ela falou, dessa maneira, eu não quero sinal e prodígio que vem de algo que está atrelado com o espírito das trevas. Ela preferiu a doença dela do que o sinal e prodígio na vida, porque se ela aceitasse aquele sinal e aquele prodígio na vida dela, o próximo passo que a gente leu lá em Deuteronômio, ele ia mandar fazer o quê? Agora você me segue, agora vem atrás de mim. Estão entendendo? E tá assim, tá? Seja um remanescente de Deus. Vai sofrer perseguição? Vai. Mas não se corrompa na palavra de Deus. Está vendo que está fazendo tudo errado? Pega as tuas coisas e vai para a areia da praia do mar. Amém?